せてやろう。世界の皮を剥がした下にある真実を。清掃抜群。そうは空を裂き死をつなぐ。ロンゴミニアノ。E aí, pessoal, como estão vocês? Olha, acho que esse foi um dos vídeos mais pedidos até agora, principalmente depois do vídeo da Morgana, que eu vou deixar no card caso não tenha visto, porque hoje eu vou falar da versão God King, ou Lion King, da Arthúria Pendragon. E vocês já sabem, quando eu falo da minha waifu preferida eu fico desse jeito aqui. Bom, mas antes de entrarmos no assunto do vídeo, é bom que eu explique uma coisa antes. Existem duas versões da Lion King, a versão normal, que inclusive foi invocada pela Cláudia, e a versão God King, que é a versão deusa que ela se torna após empunhar a lança sagrada. E isso eu irei explicar nesse vídeo. Aqui eu vou focar apenas na versão God, que é a versão que foi pedida nos comentários. Então, se inscreva no canal caso você não for inscrito, já deixa o like para fortalecer a nossa tábua redonda e compartilhe com seus amigos, que também é muito importante, pois se a Morgana é conhecida por ter ódio dos humanos, essa Arthúria aqui não tem sentimento nenhum, ao ponto de desferir um golpe fatal em Gawain, que só sobreviveu por ser o cavaleiro mais resistente da Távola Redonda. Então deixa o like aí, se não quiser ter problema. Brincadeiras à parte, e sem mais enrolação, bora pro vídeo que eu já enrolei demais. Solta a vinheta, editor! Bom galerinha, antes de entrar no assunto das habilidades e poderes da nossa bela Lion King, vamos explicar como e por que ela se tornou uma deusa. Tudo isso começou por conta do Goetia, que usando os seus poderes e habilidades, alterou a história padrão e criou uma linha do tempo alternativa, na qual nós chamamos de Grand Order. Por isso existe o grupo Cláudia. O objetivo da Cláudia é restaurar a ordem do mundo, pois esse universo paralelo não alterou só a história humana, mas também alterou as lendas e as histórias dos heróis. E por causa disso, as regras do Grand Order funcionam de uma forma diferente quando comparado aos outros Fates, pois se trata de um mundo paralelo. Grand Order, na verdade, nem deveria existir, ele foi criado por interferências do Goetia, e é por isso que existe a versão deusa da Arthúria Pendragon, porque essa mudança feita pelo Goetia criou uma linha do tempo alternativa na lenda do Rei Arthur, na qual Bedivere não devolve a espada para a Dama do Lago. Ah, agora eu entendi! Pois é, aí que está o problema. Durante a Batalha dos Campos Cama, local onde Arthur enfrentou a sua filha Mordred, ambas acabaram feridas mortalmente. Então, vendo que iria morrer, Arthúria pede para o seu cavaleiro mais fiel, Bedivere, para devolver a Excalibur para a Dama do Lago. Mas pelo fato de Bedivere não aceitar a morte da nossa amada Saber Azul, ele não cumpriu a ordem que foi dada. E por causa dessa atitude, Arthúria acabou não morrendo, porque a lança que ela empunhava curou as suas feridas. Com isso, o rei que estava destinado a morrer, se tornou um espírito errante e se fundiu com a lança sagrada Rogomeniado. E isso alterou o seu estado de um simples espírito heróico para um espírito divino da mais alta categoria. Em outras palavras, essa Arthúria não é mais um espírito heróico, e tampouco algo que possa ser chamado de servo. Ela é literalmente uma deusa, ao ponto de que a própria Cláudia, após analisar os seus padrões de energia, considerou que ela é uma pessoa totalmente diferente do Rei Arthur, conhecido nas lendas da humanidade, e que seus padrões de energia estavam muito além das servas Saber Alter e Lancer Alter, ou seja, ficaram tudo de fraldinha quando analisaram seu poder. Ela se tornou tão poderosa que não pôde ser derrotada em batalha. Bedivere teve que devolver a espada nas mãos da Lion King ao preço de sua própria vida. Isso fez ela recordar de todo o seu passado como Rei dos Cavaleiros e então descansar em paz. Esse é só o breve resumo de uma longa história. Um dia, se vocês quiserem, eu conto toda a história completa. Bom, ficando claro do porquê da existência do Rei Leão como uma deusa, vamos para as suas capacidades. E agora o bicho vai começar a pegar. Nessa versão, Arthúria não usa Excalibur como sua arma principal. Ela opinou em usar a lança sagrada, e na verdade, ela empunhou essa lança por cerca de 1500 anos. Isso modificou a composição espiritual dela, de uma forma bem drástica, o que a tornou em um espírito divino. Sua energia mágica supera o espaço-tempo, de modo que quando aconteceu o combate entre ela e o grupo de Fujimaru, a
Apenas os seus ataques iniciais foram mais que suficientes para atingir o Instituto de Pesquisa da Cláudia, que, só para constar, está em uma linha do tempo futura. Ou seja, o ataque atravessou o espaço-tempo, atingiu a Cláudia e ainda explodiu partes do Sheba, o que é literalmente algo impressionante. Porra, isso que eu chamo de poder de fogo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Para vocês terem uma ideia, um simples golpe da sua lança foi suficiente para explodir Gawain, o mais resistente dos cavaleiros da Távola Redonda. Ele só sobreviveu devido à sua alta resistência. E ainda tem gente que tem dúvida que esse cara é o segundo cavaleiro mais forte da Távola Redonda, pois esse ataque teria matado qualquer outro cavaleiro no mesmo instante, só para constar. E para quem questionou o meu vídeo sobre a força dos cavaleiros, tá aí uma evidência. Mas voltando ao assunto, na luta entre Gawain e o King Hassan, o cavaleiro deduziu que o Rei Leão tinha capacidades de combate no mesmo nível de um Gran Servant, e que Hassan poderia rivalizar com ela. Porém, ele meio que errou nessa dedução, pois a singularidade de Camelot se tornou uma variação incomum de todos os eventos de Grand Order, pois o Rei Leão acabou separando a existência de Camelot do mundo, e é por causa disso que havia um deserto no entorno da Cidade Santa, porque ela foi separada do mundo onde estamos. Por causa disso, a autoridade da Artúria é total e absoluta neste mundo que foi separado da linha temporal alternativa, que foi criada por Goethe através de Magecraft. Em outras palavras, essa nova Camelot não é mais a Camelot criada pelo Goethe, agora ela é a Camelot criada pelo Rei Leão, que sacrificou os fundamentos da humanidade para criar sua própria utopia. Bem louco! Em outras palavras, ainda que o Goetia fosse derrotado pela Cláudia, Artúria e sua Camelot ainda existiria, pois ela se tornou uma anomalia que foi criada de outra anomalia. Ou seja, nem mesmo Hassan seria suficiente contra ela, e é por isso que o único modo que foi encontrado para derrotá-la, aconselhado pelo próprio Hassan Abedvere, foi devolver a espada para fazê-la voltar a si, e lembrar de quem ela realmente era. Minha rainha é foda, rapaz. Se sair na trocação vai levar. Bom, depois dela se tornar totalmente uma deusa, Artúria adquiriu um novo nível de perspectiva, ficando a par do Goetia, e compreendendo tanto seu ideal quanto seu propósito. Sua consciência adquirida sobre o fluxo temporal é tal, que ela aprendeu que o Templo de Solomon ficava fora do tempo, e que na singularidade da Babilônia, poderia haver um mal que o supera em poder. Ela também apresenta a capacidade de conhecer True Names, no caso, o nome verdadeiro. Ela foi capaz de saber os nomes do Dr. Roman e de Fujimaru, apenas olhando para eles, sem tê-los conhecido antes. Por fim, assim como sua irmãzinha Fada, que eu tenho certeza que virou a waifu de vocês depois do meu vídeo sobre ela, Artúria também pode realizar viagem no tempo, só que sem o uso da habilidade High Shift, como faz a Morgana, ao ponto que ela pode viajar por outras singularidades, como foi mostrado ela chegando em Camelot, e também alcançando Solomon por conta própria, algo que provavelmente vem de Rongominiado, por inferência aos poderes e capacidades dessa energia. Agora vamos às suas habilidades, que são tão altas que não tem ranqueamento. Divindade. Artúria Pendragon foi originalmente uma lenda nascida nesta terra, mas através da lança sagrada, ela se tornou aquela que fica no paraíso. Depois de se transformar em uma deusa, seus níveis de divindade se tornaram tais, que qualquer servo se encolheria diante dela. Um servo normal não pode resistir ao poder de sua autoridade. Sua capacidade de divindade também permite que ela veja através das dimensões, e até pelo espaço-tempo, ao ponto que ela foi capaz de descobrir que o Templo de Solomon ficava em uma região fora do tempo. Proteção dos confins do mundo. Uma habilidade concedida para aquele que é o dono da lança sagrada. Essa habilidade concede ao usuário proteção divina das extremidades mais distantes. Distribuição de dons. Devido à sua autoridade, poder e divindade, King Lion pode conceder dons, algo que ela faz com quase todos os seus cavaleiros. E cara, ela foi capaz de criar um sol artificial para Gawain, para que este fique em seu ápice, onde quer que ele esteja, independente do horário. Olha, levando em consideração a energia que o sol pode gerar, isso é algo incrível de se imaginar. Convocação de cavaleiros. A autoridade de Rongominiado permite que ela convoque os cavaleiros da Távola Redonda, com exceção a Galahad e Bedivere. No entanto, eles mantêm seu livre-arbítrio, e como tal, ela não tem como fazê-los seguir seus comandos contra seus desejos. Mas pense bem, ela invocou quase todos os cavaleiros e ainda supriu mana para todos eles, mostrando quão poderosa é a energia mágica presente nela. Criar cavaleiros de execução.
Pois é, além de ser uma guerreira, ela também tem habilidade de Magicraft, que permite ela invocar cavaleiros, que estão em um nível próximo ao de um espírito heróico. Seus exércitos são tão grandes e poderosos, que Sanzang afirma que embora o rei Hassan, Lancelot e suas forças tenham dito que se juntariam a Caldei em seu ataque à Cidade Santa, eles sozinhos não seriam suficientes para derrotar os exércitos do Rei Leão. Além disso, levando em conta que o Rei Leão pode disparar seu santo julgamento de dentro da cidade sem se expor, Sanzang afirma que a diferença nas forças é tão grande que atacar seria suicídio. No entanto, graças à união de forças com Ozymandias, que lhes empresta seu Divine Beast Corps, que se trata de um exército de esfinges e a unidade mais forte de sua nação, eles conseguiram se infiltrar na cidade. E ainda tem mais, se esses cavaleiros usados por Artúria forem criados diretamente da energia de Rongominiado, eles adquirem o mesmo nível de um construto divino. Em outras palavras, invadir Camelot nessa ocasião seria impossível. E reparou, Rongominiado pode ser usado para criar soldados. Então, o que seria Rongominiado? Pois é, vem comigo que agora eu vou te explicar. Fantasma Nobre. Bom, agora vamos para a parte mais complicada de explicar, e que eu vou tentar deixar mais simples de entender. Antes de falar sobre a lança sagrada da Artúria, eu quero que você esqueça que ela é uma lança. Sim, apague isso da sua cabeça. Vamos usar o princípio do provérbio chinês, esvazie sua xícara, para que você possa beber do meu chá. Se você conseguiu apagar, vamos ao assunto. Afinal, o que é Rongominiado? Depois que eu falei sobre a Morgana, teve alguns comentários perguntando o que seria essa tal de Rongominiado. Primeiramente, antes dela ser a lança da Artúria Pendragon, Rongominiado se trata do pilar que sustenta e que une as camadas do mundo. Ela é um pilar de luz de pura energia mágica, que tem a função de unir os dois lados do mundo. O lado reverso onde estão os deuses e as criaturas mágicas, e o lado da superfície onde estão os humanos. Basicamente, essa energia é a camada que separa os dois mundos, e impede que os deuses voltem para a superfície, e também impede os seres humanos de descer para o lado reverso. Ela funciona como uma espécie de selamento, permitindo que o lado reverso exista, e que Avalon seja intocável. Ah, agora eu entendi! E é por isso que essa versão da Artúria é poderosa. Ela basicamente se tornou uma só existência com essa força, chamada de Rongominiado, tanto que ela é chamada por esse nome. Mas enfim, esse pilar de luz contém uma energia mágica muito poderosa, e essa energia pode ser moldada de diversas formas, e por causa disso é difícil de entender. Ela pode tanto ser moldada na forma de uma lança, como no caso da Artúria, como também ela pode ser usada como uma forma de Magicraft, como faz a Morgana. Na verdade, essa lança sagrada pode assumir a forma de diversas coisas em um grau desconhecido. Para você ter uma ideia, ela pode se transformar em um florete, em um guarda-sol, e até em uma pequena varinha. Inclusive, essas formas de Rongominiado são usadas nas animações da Artúria Ruler. Sim, a nossa bela coelhinha de Gran Order. Inclusive, aquele navio ou nave que ela usa no NP dela, dispara uma espécie de raio amarelo. Pois é, existe uma suspeita de que aquele raio disparado pelo canhão desse navio também seja Rongominiado, e que até mesmo a própria estrutura do navio seja Rongominiado. E além de todas essas funções, a torre de luz de Rongominiado pode se fragmentar em vários pequenos Rongominiados, que são usados por Morgana e Artúria Avalon, e normalmente estão instalados no portão e nos muros de Camelot, e por causa disso, os seus muros basicamente são indestrutíveis. Resumindo tudo, o Rongominiado é uma energia na forma de uma torre, que tem a função de selar as camadas do mundo, e a sua energia pode ser usada tanto para criar uma arma, quanto para criar barreiras, independentemente de sua forma ou do tipo. Ela assume a forma de uma lança, embora essa não seja sua verdadeira aparência. Essa lança se trata de uma extensão do seu verdadeiro poder, já que ela é selada pelas restrições da Távola Redonda. Eu acredito que essa energia pode ter sido a base para criar todos os construtos divinos usados pelos Cavaleiros da Távola Redonda, como Excalibur, Galatine, Ironhide, Lança da Seleção, Avalon e algumas outras. Mas enfim, agora vamos falar sobre o NP da nossa bela leoa, e vocês vão entender as outras funções dessa arma. Nas mãos da nossa bela God King, essa arma tem algumas funções interessantes. Essa lança sagrada está no mesmo nível de um fantasma nobre do tipo antimundo, embora seu verdadeiro poder seja selado pelas restrições da Távola Redonda. Sua verdadeira forma é a de uma torre de luz, algo que é mostrado no filme da Singularidade de Camelot, e também em algumas partes do jogo. Para usar o fantasma nobre na sua forma de lança, é necessário liberar metade de suas restrições, algo que a Artúria Lancer normal faz, para liberar parte da sua energia
energia, e o requisito para destravar todos os seus lacres é o nerf da arma, pois ela só pode liberar seu poder total caso a batalha seja para salvar o mundo. E por causa disso, nem mesmo a versão deusa tem acesso a todos os lacres da arma, e no lugar de seu verdadeiro fantasma nobre, ela opta por usar um ataque chamado de Santo Julgamento. De acordo com o Dr. Roman, a energia mágica deste ataque tem um valor de cerca de 3 milhões em poder, o que é impressionante, pois os nobres fantasmas mais bem classificados geralmente têm uma variação entre 1000 e 3000 em poder máximo. Mesmo o Rei Sol, Ozymandias, não atacou no primeiro momento, exatamente por ter medo do seu contra-ataque, e ele foi tão cauteloso com isso quanto com o Rei Hassan. Embora este ataque seja poderoso, Arashi conseguiu detê-lo com o seu fantasma nobre, pois a sua flecha tem o conceito de encerrar todos os tipos de conflitos. Agora imagina, se só o Santo Julgamento chegou a 3 milhões, imagina o poder dessa arma sem os seus lacres. Já o escudo da Mesh foi capaz de bloquear esse NP, devido ao seu conceito de defesa absoluta que é medido pela determinação, um poder baseado nos muros de Camelot, que também são formados por Rongomeniado. Entretanto, se o ataque da lança sagrada fosse o ataque verdadeiro, eu acredito que o escudo até pode aguentar, porém, a Mesh e o Fujimaru teriam sido esmagados pela sua força. Como aconteceu na luta entre a Mesh e o Goethe, o escudo aguentou o fantasma nobre do Rei da Magia, porém a Mesh não foi capaz de resistir ao calor da técnica, e foi incinerada no processo. E é por isso que essa lança é travada, pois o seu poder excede os fantasmas nobres usados pelos servos. E como foi dito antes, essa torre pode ser usada de diversas formas, e isso inclui uma defesa absoluta. O Rei Leão também usa Rongomeniado para construir edifícios e estruturas. Foi usando dessas habilidades da lança que ela construiu a cidade sagrada de Camelot em uma única noite, pois a casca espiralada em torno da lança é capaz de criar estruturas. Tá bom. As paredes de sua fortaleza construídas por essa energia é incrivelmente durável e repelem qualquer ataque malicioso, devido ao Castelo Camelot conceder acesso apenas àqueles com corações justos, ou seja, ele tem o mesmo efeito do escudo da Mesh, ao ponto de que mesmo servos leais e bons como Bedivere não podem danificar o portão de Camelot. Foi preciso Sanzang usar o seu fantasma nobre, que convoca o punho final de Buda, um ataque suicida para destruir o portão da frente de Camelot. Mesmo assim, o ataque só teve sucesso devido a Sanzang não ter nenhuma intenção maliciosa em relação ao Rei Leão. Ela usou o seu poder com a intenção de salvar, ao invés de derrotar, algo que Da Vinci afirma que só ela poderia ter feito. Além disso, a deusa Rongomeniado pode proteger ainda mais a sua fortaleza. Basta ativar as paredes que são feitas da mesma luz da espada Excalibur. Graças a essas paredes de energia mágica, nem mesmo a lâmpada elétrica Dendera de Ozymandias é capaz de alcançar dentro da cidade, forçando o Rei Sol a transformar metade da sua origem espiritual em energia mágica, para poder disparar sua punição divina de ultra longo alcance, cerca de 9 vezes mais para poder quebrá-las. Em outras ocasiões, seria impossível quebrar o portão ou os muros de Camelot, que repelem todos os tipos de má intenção. E ainda não acabou. Após Artúria transformar a cidade santa na Torre de Luz, toda a área se torna nos confins do mundo, com a simples presença da Torre de Luz. Ou seja, o mundo que é feito de acordo com as leis da física, superfície, começará a descascar e a desmoronar, e as leis fantasmagóricas que eram o caminho do passado serão expressas. Em outras palavras, em troca da criação do mundo completo conhecido como a Torre de Luz, o mundo exterior deve ser destruído, pois a ativação da torre gera uma fratura no espaço-tempo. Olha só, isso nos lembra qual arma mesmo? E aí, fãs do Gilgamesh, como fica agora? Essa fratura criada pela torre cria um colapso em todos os cantos da era, e Ozymandias só conseguiu quebrá-la com o seu fantasma nobre, atacando antes que a manifestação da torre pudesse ser concluída, já que ela demora um tempo para se manifestar. Caso ela conseguisse manifestar a torre por completo, ela seria invencível. Além disso, essa torre pode ser erguida como uma forma de defesa, e barrar qualquer ataque que venha em sua direção. Inclusive a King Lion fez isso contra a lâmpada elétrica Dendera de Ozymandias. Ou seja, meus amigos, sem os seus lacres, essa lança sagrada é uma arma de mesmo nível de Enuma Elish. E eu sinto muito pelos fãs do Gilgamesh, que acha que seu rei é o mais poderoso dos animes, sendo que na minha opinião ele não tá nem entre os 20. Caralho, o maluco é brabo.
Porra! Mas senta aí que tem mais. Na sua forma de lança, essa arma é envolta em uma espécie de casca, que protege o seu núcleo. Essa casca, vamos dizer assim, pode ser transformada em uma arma em si mesma, transformando-se em uma gigantesca árvore branca. Essa árvore cresce no céu, e ramifica seus galhos para baixo e para fora, e podem ser usados tanto para perfurar os seus alvos, como também como uma grande barreira de espinhos em forma de raiz torcida, e atacar uma grande área de uma só vez, impedindo e prejudicando agressores. A deusa Rongominiado, em sua defesa contra Bedivere no segundo filme de Camelot, usa essa habilidade da lança. Embora esses membros da casca que envolve a arma sejam resistentes e poderosos, eles podem ser cortados usando a Excalibur, como fez Bedivere. Ao apelar para o uso desse ataque, a casca ao redor da própria arma revela o seu núcleo, mostrando sua aparência na forma de uma lança branca, longa e fina, conectada à empunhadura. Além disso tudo, essa lança aparenta possuir poderes curativos e regenerativos, já que foi por causa dela que Artúria não morreu. A lança curou a sua ferida mortal, e ainda alterou a sua base espiritual, mostrando quão poderosa ela é. E o seu verdadeiro poder é algo que apenas Merlin, Morgana e Artúria conhecem o seu significado, tornando ela um mistério para todos os cavaleiros da Távola Redonda e também para a humanidade, que sequer sabem da sua origem. Bom, apenas para concluirmos, essa versão da Artúria não é mais um espírito heróico, que ficou conhecido como Rei Arthur na história padrão. Ela é uma deusa. Essa versão está fora dos padrões daquilo que poderíamos chamar de servo, ao ponto que seus feitos foram impressionantes. Ela criou seu próprio território, fora da linha do tempo padrão, e ainda escapou da manipulação do Goetia, além de conceder dons a todos os seus cavaleiros, ao ponto de criar um sol para um deles. Ela tem a capacidade de criar soldados, sendo que cada um deles tem o nível de um construto divino. Ou seja, imagina você enfrentando um exército na qual cada soldado tem o mesmo nível de uma Excalibur. Isso é basicamente o que ela pode fazer, o que colocaria o exército do Iskandar no chinelo. Ela foi capaz de criar uma fratura no espaço-tempo e quase implantar por completo os confins do mundo dentro da própria realidade. Uau! Isso deve ser pouco poder para os fãs do Gilgamesh, mas enfim, sem dúvidas eu posso afirmar que ela está entre os personagens mais fortes do Nasoverso, ao lado de Shiki, Morgana, Solomon e tantos outros que tem dentro dessa franquia, que são ignorados por aqueles que só enxergam o Gilgamesh como o mais forte. Isso é uma vergonha. Isso tudo por causa do Fate Extra, que eu ainda vou explicar. Aguardem, vocês vão saber o porquê o Gilgamesh desse universo é forte. Tudo isso aconteceu por desinformação e por boatos criados pelos próprios fãs. E o que me deixa mais feliz é que graças a essa versão alternativa que foi criada pelo Goetia, nós temos Artúria Ruler, que é a versão nerfada dela, nossa amada coelhinha de Camelot. E para terminar com chave de ouro, se inscreva na nossa Távola Redonda, deixe o like para fortalecer, porque aqui é verdade, sem ser puxa-saco de personagem, e sem se basear em lorotas que são espalhadas por fanbase. Obrigado a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo, fui, valeu, e tamo junto!